Olá pessoal, professor Christian Pires aqui falando, então vamos para mais um vídeo. Esse vídeo iremos trazer atividades complementares sobre o PET, terceiro ano do ensino médio, de matemática. São atividades que serão bem semelhantes às atividades do PET oficial, porém não idênticas. Isso para te auxiliar a compreender a matéria e assim resolver as atividades do PET oficial, ok? Então vamos lá. A princípio, os conteúdos que serão estudados nos exercícios. Então, eixo temático, números, contagem e análise de dados. Tema, tópicos, princípio multiplicativo, arranjos, combinações e permutações sem repetição e probabilidade. Porém, o exercício de número 5, ele traz combinação com repetição. Eu não sei se eles não se atentaram que o exercício havia caído nesse conteúdo ou se foi intencional. Porém, ele diverge um pouco aqui do que foi dito no início do que seria estudado, né? Que aqui diz sem repetição. Mas, então, seguindo o mesmo raciocínio do PET oficial, aqui também iremos resolver um exercício deste, ok? E lembrando também que essa matéria está no sentido de revisão do segundo ano, por ser o início agora do terceiro, então eles não aprofundaram muito nas explicações e já colocaram de forma direta os três conteúdos, né? Arranjo, combinação e permutação. Então, caso você sinta alguma dificuldade de entender esses três conceitos, eu aconselho a procurar vídeos específicos de cada para então tentar resolver os exercícios deste PET, ok? Então vamos lá. Então aqui primeiro ele vai te explicar análise combinatória e probabilidade, vai falar um pouco, né, do que vem a ser isso no nosso dia a dia, dá o exemplo de uma festa, na qual uma criança irá escolher entre pirulito e bala. Vai escolher um pirulito e uma bala. E dos pirulitos temos 3 opções de sabores e das balas temos 4. Vamos supor então que cada criança da festa pegue um de cada item. Como existem 3 tipos de pirulitos e 4 tipos de bala, o total de possibilidades é de 12. Então ele multiplica 3 vezes 4. Isso é o princípio multiplicativo, né? E aqui vem a tabelinha, que utiliza dos conectivos OU e E. Lembrando que, em análise combinatória ou probabilidade, quando a situação envolve o conectivo E, quer dizer que você vai multiplicar, igual nesse caso aqui. A criança irá escolher um pirulito e uma bala. Então, você vai multiplicar as possibilidades de cada um. Quando for ocasiões que o conectivo for OU, aí você vai adicionar e não multiplicar, como a gente vai ver no decorrer dos exercícios. Para que essa tabela se aplique, é necessário que as escolhas sejam independentes uma das outras. Escolhas independentes quer dizer que o fato de uma criança escolher, por exemplo, o pirulito de limão, não necessariamente ela é obrigada a escolher a bala de limão também ou outra bala qualquer. Uma escolha não interfere na outra, isso que ele quis dizer com independentes. Aí aqui ele vai representar cada pirulito por P e seus sabores por LTM, e o mesmo com a bala. Cada bala por B e os sabores LTMC, porque a bala tem um sabor de chocolate e o pirulito não tem. Então, mostrou o conjunto do espaço amostral, né? Com todas as possibilidades de escolha, escolhendo um pirulito e uma bala. No total temos 12, que foi o que a gente já havia visto lá na multiplicação. Aí ele cria um evento, e esse evento é que uma criança escolha o pirulito e a bala do mesmo sabor. Então, ele restringe o campo desse evento, e o que era anteriormente 12, agora passa para 3 apenas. Então, a probabilidade de um evento se define como um quociente seria uma divisão, né, de possibilidades. A quantidade de casos favoráveis dividida pela quantidade total de casos. No exemplo, aí aqui eu tive que colocar esse exemplo porque no PET oficial ele utilizou 16 embaixo, na quantidade, né, amostral, do espaço amostral. Porém, como a gente calculou, essa quantidade é 12, né, e não 16. Então, tem que ter uma correção aqui. E o favorável seriam 3, que seria o pirulito de limão com a bala de limão, o pirulito de tutti-frutti com a bala de tutti-frutti e o pirulito de menta com a bala de menta. Então, 3 opções em um cenário de 12 opções no total. Então, dividindo 3 por 12 dá 0,25, transformando para porcentagem 25%,
que seria a chance, né, de uma criança escolher ao acaso, dentre os 12, ter escolhido a bala e o pirulito do mesmo sabor. Então, continuando. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre a análise combinatória e vai falar sobre o fatorial, que, como a gente está fazendo uma revisão, já deve ter sido estudado, é o produto, né? O produto de um número até ele chegar no número 1 decrescendo de 1 em 1. Aí aqui eu coloquei uma forma da gente entender o porquê que o fatorial de 0 é 1. Porque a definição de fatorial ela começa a partir do número 2. Então, a partir do número 2 vai ser o produto em ordem decrescente até o número 1. Ou, se você fizer na ordem crescente, que não interfere no resultado, seria o produto de 1 até n, né? Elevando de 1 em 1. Aí, o que acontece? O fatorial de 1 e de 0 foi definido respeitando o padrão que anteriormente já havia de fatorial a partir do número 2. O número 1 até que é intuitivo, né? 1 vezes 1 daria 1, então o fatorial de 1 faz muito sentido ser 1. Mas o fatorial de 0 ser 1, esse é um pouco intrigante. Mas de onde que ele decorre? Note que 5 fatorial dividido por 5, uma operação aqui qualquer, seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 5. Porém, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 pode ser substituído por 4 fatorial, que eu estou multiplicando o 4 até chegar no 1 e decrescendo. Então, aqui eu substituí. Então, eu vou ter 5 multiplicando, 5 dividindo. Esses dois 5 podem ser cancelados ou simplificados, né? Vai se tornar 1, digamos assim. Então, o resultado seria 4 fatorial. Ou seja, 4 fatorial pode ser escrito da forma 5 fatorial sobre 5. E isso pode ser levado para qualquer n, ou seja, qualquer número. Então, de forma geral, a gente tem que n fatorial é igual a n mais 1 fatorial sobre n mais 1. O que isso quer dizer? Por exemplo, 6 fatorial. Posso escrever 6 fatorial da forma 7 fatorial dividido por 7. 3 fatorial. Posso escrever ele da forma 4 fatorial dividido por 4. E isso também vai ser aplicado ao zero. E tem que seguir o mesmo padrão. Então, 0 fatorial pode ser escrito da forma 0 mais 1 fatorial dividido por 0 mais 1. Ou seja, 1 fatorial dividido por 1, que é 1 dividido por 1, que é igual a 1. Ou seja, 0 fatorial, para fazer sentido do padrão que segue fatorial, tem que ser igual a 1. Ok? Só para dar uma clareada aí, por que 0 fatorial é 1. Então, dando sequência, vamos agora às atividades. Então, essa atividade vai ser semelhante à primeira atividade do PET. Bela foi a uma loja a fim de comprar uma camiseta, uma calça e um par de tênis, formando assim um look. Para cada peça desse look, há as seguintes opções. Então, camiseta nas cores azul, preta ou branca, calça nos modelos skinny, cigarrete, pantalona e cintura alta, par de tênis nos modelos femininos, né? Flatforms ou chuck. Quantos modelos de looks diferentes Bela tem à sua disposição? Considerando que o look seja formado exclusivamente por uma camiseta, uma calça e um par de tênis. Então, aqui coloquei algumas opções, né? Vamos lá, então, à resolução. Então, primeiro, o look necessariamente precisa de ser formado utilizando as 3 peças. Uma camiseta, uma calça e um par de tênis. Então, vamos analisar quantas opções a gente tem para cada um deles. Então, vou ter 3 opções de camiseta, 4 opções de calça e 2 opções para o par de tênis. Note também que a gente está utilizando o conectivo e, né? A gente tem 3 camisetas e 4 opções de calça e um par de tênis. O look será formado com uma camiseta, uma calça e um par de tênis. Então, o conectivo e nos mostra que a gente tem uma situação de multiplicação. E multiplicando os seus resultados, 3 vezes 4 vezes 2, temos 24 opções. Ou seja, portanto, Bela tem à sua disposição a montagem de 24 looks diferentes. Vamos dar um exemplo. Ela pode ter montado, então, uma camiseta azul, com uma calça pantalona, e com um par de tênis da linha Chuck, ok?
Então, combinações iguais a estas, ou seja, assim, semelhantes, né, iguais ao modelo que ela utilizou, ela vai ter 24 opções. Então, vamos para o próximo. Reconsidere a situação da questão anterior. Bela já escolheu seu look. Qual é a probabilidade que Bela tenha escolhido em seu look uma calça do modelo pantalona? Então agora nesse exercício a gente não está falando mais em relação à camiseta ou ao par de tênis. A única coisa que nos interessa é o modelo da calça. E no universo de calça a gente tem 4 modelos à disposição. Mas a gente quer só aquele que ela utilizou, pantalona. Então, no universo de 4, apenas um é favorável. Para calcular essa probabilidade, total de possibilidades, então, 4. Total de possibilidades favoráveis, apenas uma. Portanto, a probabilidade P, vamos dizer assim, será probabilidade de E, esse E quer dizer evento, né? No nosso caso aqui o evento é escolher a calça pantalona, é igual N de E dividido por N de ômega. Esse ômega representa o espaço amostral dentro da matéria de análise combinatória. E o espaço amostral são todas as possibilidades. O E representa, então, no nosso caso aqui, o evento, que seria escolher a calça pantalona, modelo pantalona. E esse N, ele significa quantidade, tá? É o número de quantidade de elementos possíveis para cada um. Então, seria 1 sobre 4 dividindo 0,25, passando para a porcentagem, 25%. Ok? Seria, então, letra C, 25%. Continuando. Aqui agora ele faz um breve comentário sobre como são situações que envolvem combinação simples. Apresenta a fórmula, tá? Então, nessa fórmula aqui, o N geralmente é o total de elementos e o K é de quanto em quanto esses elementos serão tomados. Não é bom você gravar que o K sempre será igual a N ou menor que N, porque em situações onde pode haver repetição de elementos, o K pode ser maior que o próprio N. Então, dessa forma, não é bom gravar, não. É sempre bom gravar realmente que o N é o seu espaço amostral, total de possibilidades, e o K vai ser de quanto em quanto serão tomadas essas possibilidades, ok? Aí na fórmula a gente tem N fatorial sobre K fatorial vezes, que ele não aparece, mas está antes de um parêntese, né? A gente tem uma multiplicação, N menos K fatorial. Lembrando que o que se resolve primeiro é o parêntese, né? E depois a sequência no resto. Isso significa, num contexto em que a ordem não importa, porque combinação a gente não tem uma diferenciação de ordem dos elementos, em um conjunto com N elementos, o número de escolhas possíveis de K elementos sem repetir. Por exemplo, se uma criança possui 7 brinquedos diferentes e vai escolher 3 deles para levar para um passeio, o número de possibilidades é... Então aqui ele fez uma combinação de 7, 3 a 3. Então 7 elementos tomados 3 em 3. Aí ele substituiu na fórmula, né, o valor de N e o valor de K, desenvolveu o fatorial até chegar em 1, tanto em cima quanto embaixo, depois fez simplificações e chegou no resultado de 35. Eu fiz aqui de outra forma, só para mostrar uma diferença. Geralmente em exercícios que envolvem análise combinatória, mais especificamente fatorial, não é necessário você distribuir o fatorial até chegar no 1, porque você pode ser que você esteja trabalhando com fatoriais de números grandes, né? Então nem caberia em sua folha. Então a tática que a gente usa é levar o fatorial do número de cima, que geralmente é o maior, até o maior número de baixo. Por exemplo, aqui a gente levou o fatorial de 7 até o 4, porque embaixo a gente já tem um 4. E sempre que você terminar o fatorial em um número diferente do 1, se você separou o fatorial antes de chegar no 1, é necessário você colocar o sinal de fatorial, né? O ponto de exclamação. Porque aqui não necessariamente é apenas o 4, é 4 fatorial. Está simbolizando que esse 4 continua o produto até chegar no 1, ok? Então assim, você pode simplificar o 4 fatorial de cima com o de baixo, e assim você pode retirar eles da operação, que daria 1, e 1 é um elemento neutro na multiplicação. E assim ficaria apenas 7 vezes 6 vezes 5 dividido por 3 vezes 2 vezes 1, que daria 35, né? 3 vezes 2 vezes 1 elimina o 6 de cima,
7 vezes 5, 35. Então, continuando. Considere a seguinte situação. Numa pequena empresa existem 6 funcionários, Ana, a chefe, e mais 5 subordinados, Bela, Caio, Duda, Helena e Fábio. Ana precisa formar uma comissão de 3 a 4 funcionários dentre esses 5, então a própria Ana não entra na comissão. É claro que se trata de um problema de combinação. Por exemplo, a comissão formada por Bela, Caio, Duda e Helena é a mesma formada por Bela, Caio, Helena e Duda. Logo, a ordem não importa, porque ali mudou a posição de Helena e Duda na hora de falar, mas não alterou a comissão, continua a mesma comissão. Então, isso é um caso de combinação. Ana poderá formar quantas comissões diferentes? E daí, vem uma dica no PET oficial, que eu também coloquei aqui. Cada comissão pode ter 3 ou 4 pessoas. Note que o ou está em destaque. O ou está em destaque porque está indicando que a gente vai ter que fazer uma soma de possibilidades. Faça a soma dos resultados parciais. Resultados parciais é porque uma hora pode ser 3 pessoas formando a comissão, outra hora podem ser 4 pessoas formando a comissão. Então, como a gente tem aí uma associação, né, de 2 possibilidades, uma ou outra, a gente vai ter uma adição. Então, vamos à resolução. Temos, então, à disposição um total de 5 pessoas. Então, esse vai ser o nosso N, que serão agrupadas independentemente da ordem de 3 em 3 ou de 4 em 4. Esse vai ser o nosso K. Então, a primeira que eu fiz de 3 em 3, né? O N valendo 5 e o K valendo 3. Fiz as devidas substituições, as manipulações algébricas e cheguei no resultado de 10. Aí, se você tiver alguma dúvida aqui nessa parte, dá uma pausinha no vídeo e analisa melhor o processo dos cálculos, tá? Mas então, combinação de 5 elementos tomados de 3 em 3, o resultado são 10 combinações diferentes. E combinação de 5 elementos tomados 4 em 4, o resultado foram 5 combinações diferentes. E agora, como a gente tem nesse contexto o conectivo OU, né, a gente tem 2 opções, iremos efetuar a soma. Portanto, 10 mais 5 igual a 15, são 15 formas de comissões diferentes. Ok? Então, letra A. Dando sequência. Um exemplo de situação em que a ordem é relevante é a composição de uma senha. Então, aqui vai falar sobre agora arranjo, que é quando a ordem importa. Esse contexto aqui é o contexto que tem no PET oficial, então não vou ler ele, está igual ao do PET oficial. Aqui vai vir a forma de arranjo, que difere um pouquinho de combinação, apenas não vai ter aquele K fatorial embaixo, tá? Mas é bem semelhante. E aqui eu criei um pouquinho diferente, então, o exercício para a gente trabalhar essa ideia. Supondo que Fernanda, de última hora, decida escolher não pelo nome de pai, mas pelo seu próprio nome. E também não pelo ano de nascimento de seu pai, mas pelo seu próprio, que é 1988. Porém, mantendo as mesmas regras apresentadas acima. Sendo assim, quantas senhas distintas ela poderá formar? Então, como eu disse que está escrito no PET oficial, a Fernanda quer formar uma senha alfanumérica, ou seja, vai utilizar letras e números. Ela quer utilizar primeiramente 3 letras e depois 3 números nessa sequência. Só que tem uma condição, não pode repetir. E ela vai tirar essas 3 letras do nome dela e os 3 números da data de nascimento dela. Foi a forma que ela encontrou para ajudar ela a lembrar dessa senha. Então vamos lá. O nome da Fernanda tem 8 letras, porém tem a condição de não poder repetir letra. Então, as letras repetidas, que são a letra A e a letra N, poderão ser contadas apenas uma vez. E o mesmo caso vai se aplicar ao ano de nascimento dela, que é 1988. Como a gente tem 2 algarismos 8, vamos contar também apenas um, ok? Então vamos lá. Como se trata de arranjo, porque a ordem dos fatores vai importar, nesse caso, aliás, a ordem dos elementos, né? Não vamos falar de fatores, para não confundir com multiplicação, vamos ter um arranjo de 6 elementos tomados de 3 em 3. Substituindo na fórmula, teremos o resultado igual a 120. E o outro, agora na questão dos números, teremos 3 opções de números, que serão eles o 1, 9 e o 8, tomados de 3 em 3.
E sendo assim, teremos arranjo de 3 elementos tomados 3 a 3, resultado igual a 6. Agora note que diferente daquela ocasião do exercício anterior, onde nós somamos as duas possibilidades, aqui a gente tem a relação do conectivo e, porque ela irá escolher 3 letras e 3 números, então uma multiplicação. Portanto, 120 vezes 6 igual a 720 senhas distintas, ou seja, nesse caso aqui, nosso letra B. Mas agora uma observação. Aqui a gente utilizou arranjo, né, para resolver essa fórmula grande de arranjo. Porém, dava para ter sido resolvido também apenas por princípio multiplicativo. Ó. Serão 3 letras que serão utilizadas para formar a senha. Então a gente costuma colocar um risquinho para cada letra, no caso aqui então 3 risquinhos. Para a primeira letra seriam 6 opções, que seria F, E, R, N, A, D. Para a segunda letra seriam 5 opções, porque eu já utilizei uma que não pode repetir. E para a terceira letra seriam 4, seguindo o mesmo raciocínio de não repetir. 6 vezes 5 vezes 4 igual a 120. O mesmo resultado que a gente teve aqui. Para a segunda opção, agora dos números, também daria para fazer por princípio multiplicativo. Seriam utilizados 3 números, né? 1, 9 e 8, sem poder repeti-los. Então, para a primeira casa de números, 3 opções, para a segunda, 2 opções, e para a última casa, 1 opção. 3 vezes 2 vezes 1 igual a 6. O mesmo resultado que a gente teve também no arranjo. Então, aqui bastava multiplicar. A gente costuma utilizar a forma de arranjo, não essa de princípio multiplicativo, porque o arranjo também ajuda você a acostumar a manipular a fórmula, que é muito semelhante à forma de combinação, né? E combinação já não dá para utilizar muito bem essa questão do princípio multiplicativo, ok? Então, continuando. Na biologia, um heredograma é uma representação de descendência para fins de certas análises de hereditariedade. Círculos representam mulheres e quadrados representam homens, por exemplo. Então, aqui ele deu um exemplo, né? Ali, a princípio, teriam um casal, uma mulher e um homem. Eles tiveram 1, 2, 3, 4 filhos. Esses filhos, 3 mulheres e um homem. A mulher mais velha, se a gente pegar aqui o sentido da primeira que nasceu da esquerda para a direita, casou-se e teve 2 netos. No caso aqui, 2 netas, 2 mulheres. E o filho, o caçula do casal, casou-se também e teve 3 netos, 2 mulheres e um homem. Esse aqui é a intenção do gráfico, tá? Só para explicar ele. Aí agora vem o exercício. Suponha que um casal tenha, aí aqui eu mudei a quantidade de filhos e de netos, tá? Para ficar diferente do PET, mas a ideia vai ser a mesma. Até também aqui algumas questões que a gente tem que comentar. Suponha que o casal tenha 2 filhos e que cada filho do casal, por sua vez, tenha 4 filhos. Ou seja, o casal terá 8 netos. Considerando-se apenas o sexo e não a ordem dos descendentes de cada casal, responda as questões a seguir. Esse pedaço aqui do enunciado ficou um pouco confuso pelo seguinte. A princípio dá a entender que quando ele fala que é para ser diferenciado apenas pelo sexo e não pela ordem de nascimento, a gente costuma entender isto como que não faz diferença se o homem que nasceu entre os netos é o mais velho ou o caçula ou do meio, digamos assim, se forem 3. Que o que vai fazer diferença é se é um homem e 2 mulheres, todos homens ou todas mulheres, e assim por diante. Não faz diferença a ordem do nascimento. Porém, isso abre outra questão. Será que faz diferença, então, se é filho ou se é neto? Porque pode ser que o neto, acontece do neto ter nascido primeiro que o último filho, por exemplo, né? Então, não ficou claro se é para diferenciar também filho de neto, né? Ou filha de neta. E isso abre, assim, 2 possibilidades de respostas, tá? Porque, por exemplo, vamos supor que esse casal, esse aqui que a gente está colocando, que teve 2 filhos e que cada filho teve, por sua vez, 4 filhos, ou seja, 2 filhos e 8 netos, de todos eles, apenas uma é mulher.
Só que aí, se a gente considerar que não faz diferença ser filho ou neta, tanto faz se essa mulher é filha ou se ela é neta. É apenas uma mulher no meio de 10 pessoas, né, juntando filhos e netos. Então seriam 9 homens e uma mulher, não fazendo diferença se a mulher é neta ou filha. Agora, se a gente for diferenciar quando é neta e quando é filha, aí seria duas combinações diferentes. 9 homens e uma mulher, porém, seria uma combinação diferente quando essa mulher fosse filha e outra combinação diferente quando essa mulher fosse neta. Então não ficou muito claro isso no exercício, porém eu vou dar duas respostas então para essa questão, tá? Caso alguém tenha assim outra informação sobre essa questão, pode estar falando para a gente nos comentários. Então vamos lá. Primeiro perguntou, quantas possibilidades existem para a prole? Aqui eu coloquei filhos e netos, tá? Porque também levantou outra questão. No meio de biologia, né, na área biológica, os professores de biologia me disseram que por prole se entende-se todos os descendentes, tá? Filho, neto, bisneto e assim por diante. Já outras áreas, por exemplo, a área jurídica, alguns advogados me disseram que por prole eles costumam entender apenas filhos, que quando vai alcançar até netos e assim por diante, sempre utiliza apenas o termo descendentes. Aí, para não haver dúvidas, então, eu coloquei que prole ali a gente vai considerar filhos e netos, ok? E depois também perguntou, que eu vou considerar como letra B, qual a probabilidade de toda a prole serem mulheres. Aqui também teve uma pequena confusão no enunciado, porque no enunciado oficial do PET fala assim, a probabilidade das filhas e netas serem mulheres, o que não faz muito sentido, né? Que é meio óbvio. Então, a gente entende que o que ele estava pedindo é a probabilidade de que dentre todas as possibilidades, né, de combinação entre homem e mulher, a probabilidade de que todas fossem mulheres, né, tanto filhas quanto netas. E foi assim que a gente fez, então, as questões. Vamos lá. Então, resolução diferenciando filha de neta, na letra A. Então, temos duas possibilidades para cada, homem ou mulher. Ou seja, cada um ali que nasceu, ele pode ser homem ou mulher. Em relação às filhas, então, o nosso N será 2, que é o espaço amostral de possibilidades, e o P, que vai ser tomados, né, tomados, vão ser 2 também. Porque, ou seja, a gente vai tomar de 2 em 2. Podem ser homem-homem, mulher-mulher, ou homem-mulher, porque como não faz diferença a ordem, então homem-mulher ou mulher e homem dá na mesma, tá? Porque não influenciou a ordem. E mesma coisa as netas. O N será 2, e agora que diferencia um pouco quando pode haver repetição. O N vai ser 2 para as netas, mas o P será 8. Porque como são 8 netos ou netas, né, a gente não sabe, eu vou ter 8 combinações. Como se a gente colocasse, por exemplo, homem H e mulher M. Eu vou ter que repetir, porque vai ser H e M preenchendo 8 casas. Então, vou ter uma combinação com repetição, que não estava assim previsto no início do PET, né? Mas aqui apareceu. Então, vamos lá. A gente vai ter que utilizar, então, a forma de combinação com repetição. Eu acho muito importante essa fórmula, porque ela já caiu no Enem algumas vezes. Quando se quer fazer um exercício de análise combinatória ou probabilidade mais complexo, geralmente você vai para esse campo da repetição, que ele é um pouquinho mais complexo mesmo. Então, quem tiver dúvida ainda, vale a pena pegar algum vídeo especificamente de combinação com repetição. A combinação com repetição, ela tem apenas um prévio, assim, digamos, conceito, até chegar na combinação de fato. Que aqui, ó, a sua definição será combinação, aí aqui não é apenas n, p, vai ser n mais p menos 1, p, até chegar no n de fato. Então, no nosso caso aqui, vamos fazer a conta primeiro para as filhas. O n é 2 e o p é 2. Então, 2 mais 2, 4, menos 1, 3. Então, o nosso n de fato será 3. E o p é 2, como já está aqui mesmo. Esse não faz diferença, não altera. Aí aqui não. Aqui vai ser a mesma forma de combinação simples. Substitui o n, substitui o p e assim por diante. E a gente vai ver que é uma combinação, então, de 3 elementos tomados 2 a 2 é igual a 3, ok? Esse aqui é fácil da gente conferir, porque, então, são 2 filhos, né, até o momento.
se a gente não for distinguir pela ordem de nascimento, apenas pelo sexo, pode ser ou homem, homem, ou mulher, mulher, ou homem, mulher, porque mulher e homem seria a mesma coisa, ok? Então, realmente, 3 opções. Agora, no caso de netos ou netas, né? O N será 2 e o P será 8. Então, jogando isso agora na forma de combinação com repetição, teremos N mais P, então 2 mais 8, 10, menos 1, 9. Então, nosso N final será 9. Tomados de 8 em 8, porque a gente vai ter 8 ali sequências, né? Por serem 8 netos. Então, fazendo as substituições necessárias, teremos que, ao final, o resultado são 9 combinações diferentes, ok? Então, vamos agora continuar. Portanto, 9 vezes 3, 27 formas diferentes. Então, a gente vai ter 3 combinações diferentes para os filhos e, olha que agora vem o conectivo E de novo, 9 combinações diferentes para os netos. E por isso, 9 vezes 3, 27 formas diferentes. Agora, dando sequência. Resolução, diferenciando ainda filha de neta, tá? Ou filho de neto, tanto faz. A letra B. Pela letra A, calculamos que serão 27 formas diferentes para filhos ou filhas, netos ou netas. E dentre essas 27, apenas uma será apenas mulheres. Ok? Então, a probabilidade é de 1 em 27. Ou seja, de aproximadamente 3,7%. Aproximadamente porque o resultado não dá exato, tá? Dá com infinitas casas decimais. Agora, vamos analisar de novo as duas questões A e B, mas não diferenciando filho de neta ou filha de neta, tá? Vai ser assim, apenas descendentes. Então, como são 8 netos ou netas e 2 filhos ou filhas, temos um total de 10 pessoas. Vamos considerar 10 pessoas, ok? Então, letra A. Então, temos 2 possibilidades para cada uma dessas pessoas, né? Homem ou mulher, em relação ao total dos 10 descendentes. Então, agora o nosso N continua sendo 2, homem ou mulher, porém o nosso K vai ser 10, que a gente vai ter tomados de 10 em 10, tá? 10 combinações entre homem e mulher distintas. Não distintas pela ordem, né? Mas pela quantidade de homens e mulheres. Então, jogando novamente na fórmula de combinação com repetição, N mais K agora seria 2 mais 10 igual a 12, menos 1 igual a 11. Então, nosso N de fato será 11. E o K, 10. Fazendo assim as substituições e as manipulações algébricas, o resultado é igual a 11. Portanto, 11 formas diferentes da gente poder ter esses descendentes dele em relação a homens, né? Podem ser 10 homens, ou 10 mulheres, ou uma mulher e 9 homens, e assim por diante, ok? E, consequentemente, vamos resolver também a letra B, sem diferenciar filha de neta. Então, fica mais simples, né? Pela letra A, calculamos que serão 11 formas diferentes para os descendentes em relação ao sexo. E dentre essas 11 formas, apenas uma, né, seria mulheres. Portanto, a probabilidade é de 1 sobre 11, ou seja, de aproximadamente, porque também não dá exato, 9,1%. Ok? Então, muito obrigado pela atenção até aqui e até a próxima. Espero ter ajudado na compreensão dos exercícios para a resolução do PET oficial. Até mais, Christian Pires.